Então, a gente pode dizer que o traçado do nó, que faz erro, hein, que vai então provocar essa parada da característica borromeana com o conjunto, a gente pode dizer que esse traçado é o desenho, a caligrafia, esse traçado, é a caligrafia de uma escrita. É a materialidade dessa escrita. Hein? Quando a gente está falando de um traçado, hein, do nó, a gente está falando de uma maneira de desenhar o nó. Hein? Então, esse desenho, se eu faço no quadro agora, eu vou desenhar o desenho de uma escrita. É importante de ter isso na cabeça sempre. Os nós, para Lacan, são escritas. O que isso implica, a gente vai ver, né, tranquilamente. Né? Tranquilo, né? Conspiração, inspiração. Lacan vai falar do lapsus, do nó. Nesse seminário, Lacan, assim, pof, ele vai falar do lapsus do nó. O que é o lapsus do nó? Lapsus do nó. Lacan vai usar essa palavra, lapsus. Um lapsus é um ponto determinante na história da psicanálise. Vocês sabem disso, é uma das manifestações do inconsciente que Freud vai desenvolver para mostrar o inconsciente. Lacan, na obra dele, ele vai seguir essa proposta do lapsus, que é uma produção do inconsciente, e também ele vai aproveitar do lapsus para mostrar como o inconsciente é uma escrita. Lacan vai aproveitar dessa manifestação específica nos seminários anteriores, como ele vai aproveitar do lapsus para mostrar como o Lacan é o Lacan. O inconsciente é um lapsus, o inconsciente é uma escrita. Eu fiz um lapsus agora, ao vivo. Bom, então isso é o primeiro ponto. O inconsciente é uma escrita. Para Lacan isso já é claro. Pof. O lapsus, você sabe, né? É um erro involuntário que eu vou fazer e que faz que eu vou dizer uma outra coisa que eu queria dizer. Eu queria dizer inconsciente, eu falei Lacan. Pof, lapsus. Mas etimologicamente, isso é bastante importante para entender de que ele está falando. O lapsus do nó. Lapsus, etimologicamente, significa deslizar. Então, um lapsus, etimologicamente, é um deslizamento. Deslizamento. Ok? Um lapsus do nó é um deslizamento do nó. Então, o lapsus do nó é que é uma escrita, 2, um deslizamento. Lacan, lector do nó, significa isso. Ler um deslizamento. Quando a gente tem a ver com lapsus do nó. Lacan vai nomear o lapsus do nó esse evento matemático que vai acontecer, que faz que um nó, ou seja, um entrelaço, vai perder a característica borromeana. Entendeu? Tá certo? O lapsus do nó é esse evento matemático que vai acontecer quando o entrelaço vai perder a característica borromeana.
Bom, lapsus, né? Essa escrita do inconsciente. Parêntese, importante. Não muito tempo depois dessas lições desse seminário, Lacan vai totalmente colocar de lado o conceito mesmo de inconsciente. A gente está chegando, hein? Pouco tempo depois, ele vai colocar de lado a noção freudiana de inconsciente. Num texto que se chama Joyce le symptôme 2, porque tem Joyce o symptôme e Joyce o symptôme 2. Nesse texto, ele vai dizer: mon expression de par-l'être va se substituer à l'inconscient freudien. Minha expressão de par-l'être, Serfalange é a tradução portuguesa, minha expressão de par-l'être, Serfalange, vai se substituir ao inconsciente freudiano. E de verdade, ele vai parar depois de falar do conceito freudiano de inconsciente. Ele para com isso depois. Pouco anos antes, a televisão é uma entrevista que ele vai dar final do ano 73. Ele vai dizer: o inconsciente freudiano não tem como, a gente não pode voltar sobre isso, a gente não pode contestar isso. Pouco tempo depois, ele vai dizer claramente: eu vou substituir um conceito, o par-être, que eu vou colocar no lugar do inconsciente. Ele para de falar do inconsciente, claramente. Ele não vai falar mais do inconsciente, mas ele não vai falar mais do inconsciente como conceito freudiano. Mas ele vai falar do inconsciente dentro do nó. Dentro do nó borromeano, o inconsciente tem um lugar. Então, como a gente pode entender isso? Ele fala que ele não vai falar mais do inconsciente, que ele não vai tratar mais do inconsciente freudiano, e não é uma só uma fala. De verdade, ele para com essa noção freudiana do inconsciente. Ele para com isso. Mas ele continua a colocar essa noção, ou a palavra inconsciente, dentro do nó. Como a gente pode entender isso? Então, em minha proposta, minha hipótese, tem outras, sabe? De onde eu estou hoje, amanhã eu poderia dizer outra coisa, provavelmente, mas de que eu posso entender isso é que Lacan vai colocar de lado o conceito, mas ele não vai colocar de lado a importância crucial dentro da análise, dentro do percurso analítico, dessa hipótese teórica. O nó é uma escrita do real, a gente falou. E o inconsciente, o conceito freudiano do inconsciente, penetrou dentro da vida psíquica de uma maneira tão grande para o analisante e para o analista, que isso tem um lugar no real, do qual o nó é a escrita. E no nó, onde se coloca o inconsciente? O inconsciente é a penetração, a colonização do simbólico no lugar do inconsciente. Do lapsus, mais uma vez, do imaginário. Entendeu? Dentro do nó, o inconsciente é o lugar da penetração, da colonização do simbólico dentro do registro do imaginário. Entendeu? Dentro do nó borromeano, que Lacan vai fazer, ele vai colocar um nome para todos os espaços. Objeto A, os lugares do gozos, o lugar, inibição, sintoma e angústia, e ele vai colocar outros elementos. O inconsciente, ele vai colocar isso no lugar onde o simbólico, o registro do simbólico, vai invadir, vai colonizar o registro do imaginário. Então, isso, duas coisas. Isso tem a ver
topologicamente com o lugar do sentido. O sentido, o gozo do sentido, é esse lugar, esse ponto que tem entre o simbólico e o imaginário. Então, o que está provocado com isso, que vai permitir essa tentativa de colonização, de invasão do simbólico no lugar do imaginário, tem a ver com o sentido. O inconsciente. O inconsciente tem a ver topologicamente com o sentido. O inconsciente para Lacan é isso. É a coisa que está solicitada, presente, ativa, quando, dentro da interpretação, tem um ajout, uma... Un ajout, eu vou ajouter, eu vou adicionar, é uma adição, é uma maneira de colocar uma coisa, de ajuntar do lado da significação. Ou seja, de uma tentativa de gozar do lado do sentido. Isso é dinâmico dentro da análise. Sim? Porque isso não é uma coisa que já existia. O inconsciente é formado ali através dessa colonização do simbólico dentro do registro imaginário. Sim. Um por um, para cada um. Sim. Sempre. A questão do nó é uma aventura singular. Como essa modalidade do nó vai se fazer, pode ter para Marcelo uma colonização do simbólico no registro do imaginário e para Marcela também. Mas para os dois vai ser aventuras escritas de uma radical singularidade. Claro. Essa coisa que eu mencionei do inconsciente, dentro do nó, está tranquilo para todo mundo, faz sentido, todo mundo está certo? Sim? Rosa, está seguindo, está acompanhando? Rosa. Só uma dúvida com relação como que eu vou imaginar aí a questão do nó ser escrito do real. Sim. Isso é uma está em paralelo com o real do nó, o Então, real que está no nó. Obrigado por essa pergunta tão importante. A palavra que eu queria falar não veio. Então, no bromeano, real, imaginário, simbólico. O real do nó é dos registros, é dos nós do entrelaço, mas esse conjunto é real. O real é dos nós, das consistências, dos registros, mas o real é esse conjunto. Então, Lacan vai colocar isso aqui, o sentido, é uma das modalidades do gozo. Aqui, penetração do imaginário dentro do simbólico e a inibição. E aqui vai ter, aqui é o inconsciente. Num prolongamento com que? Com esse espaço que é o sintoma. Não o sintoma, o sintoma clássico. Um prolongamento. Então, isso é bastante interessante, a gente vai trabalhar sobre isso outras vezes. De ver topologicamente o que acontece quando você toca aqui, quais são os efeitos aqui. Quando você toca aqui, quais são os efeitos aqui. São indicações bastante interessantes, porque a partir dessa leitura matemática, a gente pode ter indicações clínicas. Então, matematicamente, topologicamente, esse espaço tem a ver com o que está acontecendo aqui, do sentido.
se eu estou alimentando esse lugar, esse ponto, gozo do sentido, vai ter um efeito nesse lugar do inconsciente. E vice-versa. Bom, então a gente tem os nossos três termos. Symptôme, fou, que significa louco, e o lapsus dono. A gente falou lapsus dono e o deslizamento dono. O deslizamento que vai provocar essa perda da característica borromeana. Ok? Então, para Lacan, a resposta, Joyce é louco? Ponto de interrogação. A resposta é sim. Porque para Lacan, e isso é uma novidade dentro da obra de Lacan, e ele não vai voltar sobre isso, ele vai ficar nessa ideia. O que faz que um sujeito vai ser louco, em francês fou, é quando tem deslizamento. Fou, Lacan vai dizer, não psicótico. Fou. Lacan não fala mais de psicose. Ele acaba com isso. Fou. Fou, a palavra francesa fou, vem do latim folis. E folis vem de flot, que significa sopro. E flot vai dar a palavra latina sopro. E flot vai dar a palavra latina que vai significar bolha de sabão, a coisa, sabe? Tão frágil. Então, folis vai dar foléré, que vai significar se agitar, ir para todos os caminhos. Ou seja, se você vai para todos os caminhos, você não vai em nenhum caminho. Foléré, fou, significa etimologicamente se perder sem laços, sem âncora. Então, para Lacan a coisa está clara. Quando tem deslizamento do nó, isso vai ter uma consequência, isso vai produzir fou, sujeito sem âncora. Terceira noção, le symptôme. Le symptôme, eu não vou entrar nesses detalhes hoje, mas tem pelo menos 2 jogos de palavras que Lacan vai usar. Tem o symptôme, São Tomás d'Aquin, e saint-homme, em francês, o homem santo. Não vou entrar nessas considerações. Mas vocês sabem provavelmente que o symptôme é uma escrita, uma maneira de escrever na língua francesa, muito tempo atrás, o sintoma. Hoje em dia, para falar de um sintoma, de uma manifestação sintomática, se diz em francês o symptôme. Se escreve assim. Symptôme. Como a mesma palavra que em português. Mas, entre o século XV e o final do século XVII, a palavra symptôme vai se escrever assim, na língua oficial francesa. Por que Lacan vai usar essa palavra? Ele vai usar essa palavra para uma questão também etimológica. E ele vai dizer essa indicação claramente. Ele fala por que eu vou usar isso e porque é uma intrusão do grego na língua francesa. Porque a etimologia grega do symptôme
significa o que vai acontecer, o que vai surgir juntos. O que vai surgir, o que vai acontecer juntos. Então, para resumir, rapidamente, a hipótese genial de Lacan. Evento, eu queria dizer evento matemático que vai ter efeito clínico. O evento matemático, lapsus do nu, ou seja, deslizamento, uma consequência, louco, fou, ou seja, uma agitação, uma dimensão, uma coisa do lado do vaguear, sem âncora. E uma possibilidade, sintoma, ou seja, uma possibilidade que tem acontecimento, vai surgir juntos dos nós. Então, é uma maneira... Não, tranquilo, vamos lá, tá certo? Está tranquilo? Não, tá tranquilo não. Eu posso voltar sobre isso? Não, eu digo assim, está tranquilo. É evento matemático, ou seja, um lapso, um deslizamento, Sim. produz como consequência na clínica uma loucura. Isso, é isso. É isso. Então, para resumir, o no borromeano, ou seja, estou falando o no borromeano para fazer mais curto, um entrelaço que tem uma característica borromeana, é isso que vai fazer que um sujeito não seja louco. Se esse conjunto do real, do simbólico e do imaginário vai perder, se esse entrelaço perde a característica borromeana, isso vai produzir louco, fou. Isso é um ponto muito importante de sublinhar. Para Lacan, isso é muito claro. Ele não fala de psicose. Então, para ele, é claro, não ser louco não significa necessariamente não ser psicótico. Estar louco, nesse sentido, não significa necessariamente ser psicótico. Isso é muito importante. A psicose, neurose, psicose e perversão, para Lacan, faz parte de todo um conjunto de décadas. A maneira dele de pensar, teorizar, clinicar a partir dessa noção das estruturas psíquicas, neurose, psicose e perversão, e a gente poderia nomear isso a teoria clínica oedipiana. A partir do momento que ele trabalha com os nós, ele vai mudar de paradigma. Ele não fala mais de neurose, de psicose e de perversão. Eu mencionei isso no curso sobre a perversão. Ele vai nomear a perversão, mas que não é a perversão de estrutura, que é a perversão, e um neologismo para falar de um ponto que eu não vou explicar hoje. Mas ele não fala mais, nenhuma vez, ele não fala mais das estruturas psíquicas. Então, é um paradigma diferente. E como a gente está falando de matemática, é como o paradigma da geometria clássica e o paradigma da topologia. As coisas não vão se invalidar, mas não são as mesmas lógicas. Eu falei disso, por exemplo, isso. Isso e isso. No paradigma da geometria clássica, isso, de jeito nenhum, não é igual a isso. No paradigma da topologia, isso é igual a isso. Porque as regras não são as mesmas. Na geometria, a gente falou, a gente vai
contabilizar o tamanho da coisa, a cor, etc. Na topologia, não. A gente não vai tomar em conta isso. A gente vai só tomar em conta a questão dos cruzamentos. Para cima, para baixo, etc. Só. Então, essa coisa pode fazer isso ou isso, é a mesma coisa. Essa coisa pode ser reta ou acima, é a mesma coisa. Porque isso, no sentido da geometria, isso é diferente disso. Na topologia, não, é igual. Então, essa questão de paradigma de Lacan é a mesma coisa. A gente não pode, é minha hipótese, a gente não pode fazer uma superposição. Isso, eu acho, não é pertinente. Tem muitas pessoas que vão conversar, discutir, brigar para dizer Joyce era esquizofrênico. Não, de jeito nenhum, ele era histérico. Eu acho que isso não faz sentido, na verdade. Porque Lacan, precisamente, a partir, com a ajuda de Joyce, ele vai mudar radicalmente de paradigma, a gente não pode falar mais a partir das regras do paradigma antigo. Agora, na clínica, numa supervisão, Marcelo, que eu estou acompanhando na supervisão, vai me falar de Marcela, uma analisante dele. A gente pode falar desse caso pensando uma hipótese de diagnóstico diferencial. A partir desse elemento, vamos fazer essa hipótese que a gente tem a ver com um caso de neurose que está se declinando no lugar da obsessão, neurose obsessional. Neurose obsessiva. Ok, a gente está trabalhando num paradigma, o paradigma de piano, de Lacan. O dia seguinte, com esse mesmo Marcelo, a gente pode conversar do mesmo caso, Marcela, e pensar a questão do nó, do sujeito. A gente vai pensar a modalidade do nó. E isso é um outro paradigma. Mas eu não posso rigorosamente falar do nó da psicose. Isso não faz sentido. Ou o nó da histeria. Isso não faz sentido. Eu posso falar da modalidade do nó de Marcelo. E num outro momento, numa outra lógica, um outro paradigma, a gente pode fazer a hipótese que Marcelo é de estrutura histérica, a estrutura. Pode ser, hein? Mas a gente não pode razoavelmente falar do nó do esquizofrênico. Eu acho que isso não é pertinente. Eu sei que tem muitas pessoas que estão trabalhando nesse sentido, hein, e não mas eu acho que isso não é rigoroso sobre sobre o rigor que Lacan vai colocar dentro dos nós. Isso não é um caso, ele menciona isso um monte de vezes. Ele ultrapassou claramente, quando ele entra nesse outro paradigma, ele vai totalmente além da questão das estruturas psíquicas, neurose, psicose e perversão. Então a gente não pode aplicar o paradigma 2 para falar do paradigma 1. Isso não faz sentido. E isso é importante porque, mais uma vez, ele não fala da psicose de Joyce. Ele não pergunta, Joyce est-il psychotique? Est-il fou? A loucura não é a psicose. É o fato de um lapso de deslizamento. Um sujeito que a gente vai pensar, um sujeito neurótico, pode ter um nó deslizado. Um sujeito psicótico pode ter um nó borromeano. Apertado. Então é muito importante fazer essas diferenças. E sempre eu estou muito desconfortável, porque quando as pessoas tentam, porque é muito natural e muito feito nas escolas psicanalíticas, de tentar superpor esses dois paradigmas. Não. A gente pode pensar de uma maneira cruzada, isso sim, sem problema nenhum, mas a gente não pode superpor. Então quando ele vai falar de sintoma na clínica, é isso que desonudou
por algum motivo, desamarrou ali, e o que para aquela pessoa vai servir para ela dar novamente. É isso, é isso. É E o isso. sintoma vai ser de cada um e ali na clínica como que isso vai funcionar para Isso. simular. Isso. Então, lapsus dono significa deslizamento, provoca FU. Para qualquer um. FU. A gente não pode falar nessa lógica de neurose, psicose e perversão. FU. E possibilidade, não obrigação, possibilidade de um sintoma que vai permitir um acontecimento de novo juntos. Etimologicamente isso. Agora, a gente vai entrar nas detalhes, hoje não sei se a gente vai conseguir, mas as próximas vezes, de ver quais são os tipos diferentes de deslizamento e quais são os diferentes tipos de sintomas possíveis, porque isso são indicações clínicas muito interessantes. E até porque a intervenção que o analista faz, você está sentindo se está amarrando ou se está desinodando. Sim, Né? sim, sim. E Lacan faz essa proposta, esse convite de uma maneira muito forte. O psicanalista deve se tornar leitor dessa escrita que é o não. Para isso, para ver um pouco onde a gente está. Ele vai complexificar também a coisa, ele vai mencionar isso nesse seminário, claramente ele vai falar disso depois. Ele vai dizer que, na verdade, o psicanalista deve ser um sintoma. Vamos ver isso depois, tranquilo. Relaxa os olhos, Gabo, tranquilo.